meu nome é Michele Rezende, eu ensino você, lojista, a vender 15 peças por hora, unindo o físico ao digital na sua região. O tema que eu gostaria de abordar com você e que eu acho de extrema importância é: utilize gatilhos mentais para aumentar as suas vendas. Bom, mas como assim? Então, primeiro, para entender dos gatilhos, a gente precisa de entender o que é venda, como que ocorre o processo de venda. Então, a gente sabe que venda é uma arte, é a arte de convencer o cliente. Mas como que convenço um cliente? Eu convenço aquele cliente quando eu mostro para ele que o meu produto ou meu serviço faz sentido para ele. Então, quando eu consigo mostrar para ele esse sentido, né, que é alguma coisa que ele vai ser útil para ele ou que ele vai se sentir bem com aquilo, eu consigo convencê-lo. Para esse cliente comprar meu produto ou serviço, eu preciso de fazer ele agir. Ele precisa tomar uma decisão. Então, quando eu falo que ele precisa tomar uma decisão, eu preciso despertar algo nele que faça ele entender que ele precisa agir. Então, o que faz o cliente agir? O que faz ele tomar uma decisão? O que faz esse cliente agir e tomar uma decisão é a emoção. A emoção desperta um desejo, desperta uma necessidade no cliente. Então, quando a gente consegue fazer essa emoção aflorar no nosso cliente, ao demonstrarmos, ao oferecermos algum produto para esse cliente, ele com certeza vai ter uma decisão mais rápida de compra. E os gatilhos mentais vão acelerar esse processo de tomada de decisão. Mas vamos com calma. O Beto Antenolfin, ele fala o seguinte: o que vende, o que faz as pessoas agirem, não é o que ela pensa sobre o produto, e sim o que ela sente em relação ao produto. Então, fica muito claro que a gente precisa despertar desejo, despertar emoção em nosso cliente. Quando a gente prospecta na mente do nosso cliente, é uma cena, né, onde ele se vê usando, ele se vê usufruindo daquele produto ou daquele serviço, dispara, né, uma emoção forte que faz ele sentir o quê? Ele se sente mais empoderado, ele se sente mais forte, com autoestima mais elevada. Então, com isso, o cliente faz o quê? Ele vai tomar uma decisão de compras mais rápida, né? Ele vai, com o acesso da emoção em meu cliente, quando eu consigo acessar essa emoção no meu cliente, ele vai tomar uma decisão de compra mais rápida. Então, o que faz ele tomar a decisão de verdade é quando ele consegue perceber, quando ele consegue entender que aquele produto vai fazer sentido para ele. Bom, então a maioria, um caso muito interessante, que a maioria dos vendedores, quando eles apresentam um produto, eles apresentam o produto mostrando somente as características físicas daquele produto. Então eles mostram o material, eles mostram o formato, eles falam, né, a cor que tá usando e tal. Eles vão, por exemplo, eles pegam um calçado e vai falar que aquele calçado é de couro, ou que não é de couro, é de sintético, mas de um sintético de boa qualidade. Ele vai falar que aquilo calça pés mais largos ou forma normal. Então ele vai dar várias características, vai descrever esse produto. Só que mais do que descrever um produto, o nosso vendedor precisa de despertar emoções do nosso cliente. Então a equipe ela tem que estar preparada não só para apresentar o nosso produto de uma maneira mais de detalhes, de características, como precisa despertar a emoção no nosso cliente. Então, bom, quando eu falo que eu comprar um produto de moda, né, como um sapato, uma bolsa, uma roupa, eu preciso despertar emoção, isso vai fazer com que o meu ego, minha autoestima, fica realmente mais elevada, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu andando distraída, às vezes eu vou fazer mesmo só para olhar a vitrine. A gente fala, vou dar uma volta num shopping para olhar a vitrine. E talvez seja muito comum isso, mas assim, comigo já aconteceu algumas vezes de eu estar andando assim, sem interesse de estar comprando um produto, sem interesse de estar vendo uma vitrine, mas de repente eu bato o olho em determinada loja, vejo aquela vitrine que ela me chama atenção.
Por quê? Porque ela me desperta uma emoção que aquilo fica gravado em mim. Tem uma vez que eu fui passeando mesmo no shopping, eu olhei para uma vitrine, eu vi um vestido, gente, eu me senti naquele vestido. É isso que precisa acontecer. Aquele momento foi para mim intenso. Por quê? Porque eu visualizei aquele vestido e eu falava assim, nossa, mas que vestido lindo. Mas é inverno, já estão lançando a coleção de verão e eu tô vendo um vestido de verão, assim, que vai ser daqui 3 meses que vai estar usando verão. Será que eu preciso? Aí eu fiquei com aquele ping-pong na minha cabeça. Eu fiquei muito extasiada de comprar aquele vestido, mas na mesma hora que a minha emoção ficou florada, minha razão também ficou ali dividida, né? A minha razão puxava, Michelle, mas será que você vai usar daqui 3 meses ainda? Será que você tem tanto vestido? Será que você vai precisar de mais um vestido? Já a minha emoção, nossa, é lindo. Você imagina você numa festa, vai que tem algum evento para você. Então, quer dizer, fica aquele ping-pong, né? Entre o emocional e o racional nosso. Mas aí, vi o vestido, gostei do vestido, mas fui para casa. Não comprei o vestido naquele momento. Gente, mas aquilo é perturbador, viu? A gente fica com aquela coisa na cabeça. Eu fiquei com esse vestido, gente, uns 2 dias na cabeça. Falei, gente, nossa, mas aquele vestido era tão bonito. Por que eu não entrei na loja? Por que eu não comprei aquele vestido? Eu fiquei assim, fiquei naquele jogo emocional. Nossa, mas ele ia me fazer tão bem. Eu com certeza eu tenho alguma festa que eu vou ser convidada para eu ir, ou eu vou arrumar um evento para ir com aquele vestido. Será que ele é o último da loja, né? Nossa, meu Deus, eu tenho que arrumar um jeito. Gente, eu fiquei assim, com muita vontade de adquirir aquele vestido. E aquilo ficou na minha cabeça o tempo inteiro, martelando na minha cabeça. Vai lá. Não era nem lugar assim que eu passo, né? Direto para poder estar indo, voltando lá, mas olha, eu fiquei tão com aquilo na cabeça que eu falei, que dia que será que eu vou conseguir ir lá? Até que eu voltei naquela loja. Aí o racional vem de novo para falar, Michelle, mas será que esse tamanho vai servir você? Será que o preço não tá, né, não é o que você pode? Como que é? Então a gente acaba que o emocional e o racional fica naquele jogo ali, um querendo que você compre e o outro te puxando para trás, né? Aí, olha, você vai entrar na loja, você vai perguntar o preço, você vai perguntar condições de pagamento, você vai tentar, o racional vai tentar te inibir a comprar. E o emocional já tá assim, decidido que você quer compra. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa despertar a emoção do nosso cliente. Nada é tão forte quando você desperta a emoção. Gente, não tem nada mais poderoso. Então, a gente precisa despertar a emoção do nosso cliente. A minha emoção, né? Quando a gente sente essa emoção, a emoção fica convencendo a razão de que aquilo faz sentido para mim. Então é muito interessante isso aí. Eu acredito que alguém já passou por isso alguma vez, né? Outro caso que eu gostaria de exemplificar para vocês também. Quando geralmente as lojas estão trocando coleção de verão para inverno. Geralmente no final de fevereiro já começa a aparecer alguns produtos de inverno nas lojas, né? Já começa a lançar as coleções de inverno nas lojas. E eu também já passei por isso. Por quê? Porque eu vi um produto, um casaco lindo, maravilhoso, final de fevereiro, já era quase março, né, na verdade. Mas eu fiquei relutando, porque eu vi aquele casaco, eu fiquei tão louca com aquele casaco, eu fiquei relutando com a minha razão, que aquilo ia ser útil para mim. Eu falo assim, nossa, mas eu sei que eu faço passeios no inverno, vai ser tão elegante, vai ser tão fino eu usar aquele casaco. E eu ficava com minha emoção, tentando convencer minha razão de que aquilo faria sentido para mim. Mas eu falava assim, nossa, mas realmente o inverno vai ser daqui a tantos meses, né? Eu ainda posso esperar, e se chegar a peça mais bonita? Ai, mas ela é linda demais, eu tenho certeza que eu vou usar. Então, essa briga de razão com a emoção, ela fica ali e a gente precisa de ativar mais a emoção nesse momento. Então, uma vez que a gente consegue despertar essa emoção, a gente precisa de fazer algo a mais. A gente precisa de dar um upzinho para poder esse desejo acontecer, né? Para essa emoção ter um disparo e falar assim, não, eu quero e eu vou comprar. Então, o que a gente faz para a gente ativar mais essa emoção que já está despertada no nosso cliente? É onde que a gente entra com os gatilhos mentais. Gatilhos mentais são disparos, são detalhes que a gente às vezes usa para argumentar com o nosso cliente de maneira a ele tomar uma decisão mais rápida de compra.
Então, os gatilhos são muito interessantes. Existem vários tipos de gatilhos mentais e que, se usados de maneira adequada, eles vão com certeza incrementar as suas vendas, né? As vendas dão um incremento mesmo quando você consegue aguçar, utilizar, né, esses gatilhos mentais para aguçar aí mais ainda a nossa emoção. Então, é isso aí. O que é? Os gatilhos, os gatilhos mentais, eles ativam o nosso cérebro a tomar decisões mais rápidas. Por quê? Vamos entender então. Por que eles fazem isso? Porque na nossa vida a gente tem necessidades reais, que são as necessidades de beber água, de tomar banho, de acordar, de vestir uma roupa para poder ir trabalhar, né? Então a gente tem essas necessidades reais. Mas a gente também, nós temos necessidades circunstanciais. O que são essas necessidades circunstanciais? Elas são criadas. A gente nem estava pensando naquele produto ou naquele serviço e de repente, o que? Eu tenho uma necessidade circunstancial. Gente, isso é muito legal a gente entender isso, tá? As necessidades reais são as do dia a dia, né? Às vezes acordar, levantar, tomar água, ir ao banheiro, são necessidades reais. As circunstanciais são aquelas que a gente consegue criar, são despertadas pra gente, né? Então, quando a gente fala que a gente precisa de usar os gatilhos pra gente estar incrementando, ativando de uma maneira mais eficaz a nossa emoção, o que acontece? É quando, por exemplo, a gente recebe mensagens, né? Isso é muito comum, acho que todos aí já receberam. Tipo assim, olha, quem gosta aí do coco bambu, por exemplo, fala assim, coco bambu vai ofertar um chocolate com sorvete para aquele cliente que adquirir 2 pratos na semana. Então a gente ativa essa vontade, né? Às vezes você nem estava lembrando do coco bambu, mas você ativa uma vontade, um desejo e desperta uma emoção no cliente para ele estar indo até o coco bambu para comprar esses pratos e para ganhar essa sobremesa. Então é muito comum essas mensagens que a gente recebe, elas são gatilhos mentais para ativar a nossa emoção. Um outro exemplo que eu quero dar, a gente recebe, né? A gente recebe mensagem assim, olha, você terá 20% de desconto em sua primeira compra de nosso produto. Então, a gente querendo ou não, a gente às vezes vai até aquela página, né, pra gente conhecer qual que é essa empresa, qual que é essa marca, para ver se realmente aquilo faz sentido pra gente. E a gente acaba sendo aguçado, a vontade da gente fica muito aguçada. Então, isso são gatilhos que se usam, né? E geralmente os gatilhos assim vêm com mais intensidade quando fala, olha, somente até tal dia você vai ter esses descontos se você for na Arezzo e comprar um determinado calçado. Então isso é muito interessante, porque às vezes você não está pensando em comprar um calçado naquela hora, mas você é ativado, sua emoção é ativada e você acaba pensando que você está precisando de um calçado e desperta essa emoção toda. Então isso é para que os gatilhos servem. Eles atraem mais atenção do cliente, eles vão atrair mais atenção do cliente, vai despertar mais desejos. Despertando mais desejo, vai despertar mais emoção. Despertando mais emoção, o que vai acontecer? Vai gerar mais ação, mais atitude do cliente. E provavelmente o que acontece? A probabilidade de vendas ela será maior. Então é muito legal isso aí, né? Então, entenderam onde que os gatilhos mentais eles entram? Eles vão atuar para ativar ainda mais emoção. Então é fundamental que a gente busque atrair atenção e emoção do nosso cliente. Mas os gatilhos eles vão ressaltar ainda mais essa emoção. Eles vão aguçar a emoção um pouco mais. Então tem que ter esse expertise para usar gatilhos mentais, mas de maneira ponderada, porque tudo em excesso não é legal. Todos sabem aí que tudo em excesso não dá certo, né? Então, como o uso desses gatilhos vão fazer para influenciar? Eles vão ativar a emoção de maneira mais rápida, né? Então, uma dica de leitura que eu dou é o livro As Armas da Persuasão, que é do Robert Cialdini. Eu acho que muita gente já deve ter lido, já deve ter ouvido, né, falar sobre esse livro, é muito legal. Ele fala de alguns dos gatilhos mentais que devem ser usados.
E dentre alguns, porque são vários os gatilhos mentais, eu quero citar e quero exemplificar para vocês o que talvez alguns vão poder fazer mais sentido de maneira a utilizá-los, né, gente? Mas desde que seja com moderação. Não pode se usar gatilhos em excesso aí também não, porque senão não dá certo. Bom, eu vou comentar então com vocês alguns desses gatilhos mentais. Venda é convencer. E o que é convencer? Convencer é ativar vontade, desejo da pessoa e para mostrar para ela que aquele produto ou serviço faz sentido para ela. Quando você mostra que aquele produto ou serviço faz sentido para ela, você precisa ativar uma ação dessa pessoa. Você precisa ativar ações para ela poder fazer a compra. Quando você ativa essas emoções para ela agir, a emoção, ela faz o quê? Ela faz aquele jogo entre razão, né, do que realmente você precisa e a emoção que você está sentindo. Então, você precisa despertar a emoção, que a emoção é que vai fazer com que a venda seja concretizada de maneira mais rápida. Por quê? Porque a gente, com a razão, a gente domina, a gente com a emoção, né, a gente sentindo aquele produto, a gente vendo mentalmente o produto em nós, a gente consegue convencer a razão de que aquilo aquilo vai ter mais poder, né? Então, a nossa emoção, ela consegue fazer com que a gente tome uma decisão de compra mais rápida. Então, como que os gatilhos mentais entram? Quando a gente usa eles, para eles o quê? Acelerarem um pouquinho mais, para eles ativarem de maneira mais eficiente essas nossas emoções. Então, gatilhos mentais devem ser usados para ativar, como ativadores em potencial de emoções. Emoção precisa de menos poder de convencimento para você vender. Então, quando você usa gatilhos mentais, você ativa as emoções, automaticamente a necessidade de convencimento é menor, porque a pessoa já entendeu que aquele produto, ela já se viu usando ou utilizando aquele produto ou serviço. Então, o poder de convencimento ele fica bem menor. Né? Então é isso que a gente precisa fazer. Então vamos lá, alguns gatilhos mentais. Primeiro eu vou falar para vocês do gatilho mental da autoridade. Gatilho da autoridade, a gente valoriza aquelas pessoas que têm mais resultados. Eu acho que fica mais claro assim, né? Então, o gatilho da autoridade é quando a gente percebe que o quê? Que a pessoa, você, por exemplo, percebe através do gatilho mental da autoridade que a pessoa que tem mais resultados, ela tem mais o quê? Ela tem mais poder. Então, quando a gente, por exemplo, está andando no trânsito e vê um policial de trânsito, a gente automaticamente tenta pisar no freio como uma medida de quê? Olha, eu vou diminuir um pouquinho porque tem um policial ali na frente. Aquele policial, ele representa autoridade para a gente. Isso acontece muito nas propagandas quando nós lojistas vamos fazer compras. Sempre o nosso representante, ele fala pra gente assim, olha, esse e esse produto, tal atriz ou tal modelo vai estar usando esse produto, ele vai estar em mídia. Quando ele fala que esse produto vai estar em mídia, ele ativa o quê? A nossa emoção. Por quê? Porque a gente sabe que aquela pessoa vai representar bem o produto, vai representar bem o nosso serviço, então a gente faz o quê? A gente geralmente tende a comprar aquele produto. Às vezes a gente nem estava tanto assim, dando tanto foco, dando tanta importância para aquele produto. Uma vez que ele fala que aquele produto vai ser usado por determinado modelo ou por determinado atriz ou ator, então o que acontece? A gente tende a comprá-lo, né? Então isso é muito, muito interessante. E outra coisa, quanto mais autoridade você tem, mais o seu cliente confia em você. Muito mais ele vai assim, o que você falar, ele vai ele vai acatar ou ele vai perceber que tem fundamento. Então, por exemplo, nas redes sociais, quando a gente está em rede social, quando a gente está sempre aparecendo para o nosso cliente, quando a gente está nos stories, quando a gente está postando conteúdo para os nossos clientes, aquilo representa o quê? Uma nossa autoridade para esse cliente. Eles percebem isso, né? Eles percebem que a gente consegue ter uma autoridade naquele específico, naquele negócio, naquele produto específico, né? Isso é muito interessante. Então, a autoridade,
é esse poder que a gente percebe que as pessoas têm. Seja através de exemplos, seja através de... como que eu vou falar para vocês? Resultados, né, gente? Então, quando a gente fala que a autoridade é isso aí, o gatilho da autoridade, né? Se você mostra, por exemplo, um produto que você tem na loja com um ator usando, geralmente desperta um interesse naquele cliente seu daquele produto. Às vezes ele não estava dando assim muita fé, não estava, não, eu não gostei muito. Na hora que você fala assim, olha, você não viu essa propaganda? O ator tal estava usando em tal dia. Mesmo? Ele fala assim, mesmo? Ele já, sabe, vira a chavinha ali para pensar de uma maneira diferente sobre aquele produto. Então, acontece muito isso, tá? Então, esse gatilho é interessante ser usado aí. Bom, escassez. Tudo que tem pouco, gente, geralmente tem mais valor. Isso é uma coisa assim que a gente vê em nosso dia a dia total, né? Tudo que tem pouco tem mais valor. Então, quando a gente percebe, a gente está interessado em algum produto e o vendedor fala pra gente assim, olha, geralmente assim, eles usam muito esse gatilho, né? Olha, eu tenho poucas peças desse produto. Na sua numeração, eu só tenho mais duas peças ou 2 pares. Ou então, às vezes, fala, eu só tenho mais uma peça desse produto. Então, isso faz o quê? Com que a nossa emoção seja ativada. Por quê? Opa, eu tenho que resolver rápido, porque senão eu fico sem esse produto. Então, desperta na gente o interesse, a necessidade de comprar aquele produto, né? A gente desperta a emoção para a compra daquele produto. Então, isso é muito interessante também. A reciprocidade. Sempre que alguém nos faz algo, a gente tende o quê? A gente tende a querer retribuir. Isso é muito forte, né? Quando a gente dá alguma informação, seja nos nossos postagens, seja em nosso negócio mesmo, a gente passa alguma informação que seja relevante para o nosso cliente, às vezes ele nem compra naquele determinado dia, mas quando ele lembrar de um produto ou de serviço, certamente ele vai lembrar de você. Ele vai sentir aquela necessidade de retribuir para você o que você fez por ele, né? Então isso é muito interessante. Muitas lojas, às vezes a gente vê muito isso, eu vejo muito isso em algumas lojas de chocolate. Eu não sei se vocês veem isso também. No sul, principalmente lá em Gramado, eles fazem muito isso, as lojas de chocolate. Eles te dão uma amostrinha de chocolate. Sempre dão, assim, muito educado, muito elegante, eles te dão uma provinha. E você, às vezes, você fica inibido a não comprar, porque você já está dentro da loja. Eles dão aquela provinha quando você está dentro da loja. Aquilo faz o quê? Nossa, mas foi tão gentil dessa moça. A gente desperta aquela vontade de comprar alguma coisa, né? Então, a gente tem isso. O ser humano tem isso, a gente tem isso de querer retribuir. Isso é o gatilho da reciprocidade, tá? Quando a gente é bem atendido, às vezes a gente é bem atendido, mas a gente não encontra o que realmente a gente estava procurando. Mas, quando a gente sente que aquela pessoa atendeu a gente de maneira tão educada, tão bacana, né? A gente fica querendo, de alguma forma, comprar alguma coisa daquele vendedor. A gente sente uma necessidade de retribuir aquela atenção. Então, isso é o gatilho da reciprocidade, tá? A gente, através desse gatilho, a gente também desperta mais emoção, desperta uma vontade na pessoa de fazer, de ter uma atitude, de agir, né? Tomar uma decisão. Então, esse é o da reciprocidade. Agora, história. A história, gente, ela é perfeita. Quando a gente consegue contar uma história, que seja do nosso produto, que seja do nosso serviço, até mesmo contar uma história que tenha a ver com o cliente, a gente aguça a emoção desse cliente. Então, por exemplo, eu um dia estava procurando uma saída de praia. Entrei numa loja, tinha muitas coisas lindas, mas exatamente eu tentei explicar, né? E a vendedora, muito vendedora mesmo, né? Sabia contar histórias. E ela conseguiu me convencer a levar uma que eu realmente não era que eu entrei procurando, mas que ela conseguiu, através do gatilho mental da história, me levar a querer aquele produto, a me ver vestindo aquele produto. Ela me perguntou para onde que eu ia, quando que era que eu ia, né? Aí eu falei para ela que eu iria para um lugar que era mais um resort, não era uma coisa assim tão diferente, mas era
um lugar mais específico, né? Aí ela foi falando, nossa, mas é muito legal esse lugar, eu já fui lá. Esse lugar as pessoas gostam de usar tal e tal coisa. Eles ficam muito durante o dia, né, transitando ali dentro do hotel. Então eles precisam de uma saída de praia mais tal desse modelo. Então ela foi conversando comigo, contando uma história do lugar que eu ia e acabou me convencendo sobre aquele produto que ela tinha para oferecer. Então conte histórias, tá, gente? As histórias elas têm o poder de interagir. História interage, é muito, muito legal. A história, além de interagir com o cliente, ela gera conexão. Quando a gente consegue entender isso aí, a gente percebe que o quê? Ao contar uma história, ao gerar conexão, a gente fica o quê? A gente fica mais próximo do cliente. A história, ela traz essa proximidade. Então, é muito interessante, tá? A história, né, vai conectar com a nossa emoção. Uma história bem contada, ela vai ativar a nossa emoção. Então, o que acontece? Conte histórias para o seu cliente de forma a gerar conexão com ele, de forma a fazer o quê? A aumentar a emoção, a aguçar essa emoção dele. Através do aumento dessa emoção, vai acontecer o quê? Maior a probabilidade de venda, porque menor tem que ser o convencimento. Então, use muito de histórias, mas histórias, gente, que conectem, tá? É muito importante que a história conecte com o seu cliente. Outro gatilho aqui é o da prova, né? Quando a gente tem clientes dando depoimento que usou o nosso produto ou o nosso serviço, gente, isso é muito poderoso, tá? Isso é muito poderoso. Quando eles postam e a gente reposta eles com aquele produto ou serviço, gente, isso tem um valor, assim, muito grande, porque as pessoas gostam de ver isso. As pessoas gostam de prova, né? Tem muita gente que fica, será que é uma empresa confiável? Será que é idônea? Será que esse produto dela é bom mesmo? Então, quando a pessoa relata isso aí é grandioso pra gente. Eu vejo muito isso em lives, né? Quando existem lives de venda, nas lives de vendas, que um cliente fala, olha, a gente apresenta o produto e um cliente fala assim, olha, eu comprei, é maravilhoso, calça bem demais, veste bem demais. Então, o que acontece? Ativa o gatilho mental aí. O gatilho mental faz com que o quê? Que a emoção seja ativada, né? Quando tem uma prova, um depoimento que a pessoa ela tá ali na live assistindo e ela fala, olha, eu tenho esse produto, pode comprar que você vai amar, ele é excelente mesmo. A pessoa que às vezes estava na dúvida, ela faz o quê? Ela toma atitude, né? Ela ativa a emoção dela e ela automaticamente, rapidamente, ela age e toma decisão de compras. Então, muito legal isso aí, o gatilho mental da prova, tá? Usem quando tiverem oportunidade. Isso é fantástico, viu? Similaridade. Nós tendemos a nos conectar com pessoas que têm os mesmos gostos, têm os mesmos objetivos, têm ideias parecidas conosco. Então, isso também é muito interessante. Então, a similaridade, a gente percebe que por exemplo, quando eu tenho lojas mais alternativas, se eu tiver vendedores mais tradicionais, vai ser difícil a venda acontecer. Por quê? Em uma loja mais alternativa, eu preciso ter vendedores mais alternativos, porque senão fica difícil aquela conexão do cliente com o vendedor, com quem está apresentando o produto. Então, é muito interessante a gente perceber isso, a gente colocar atendentes que estejam com o propósito da loja, né? É a mesma coisa de você, por exemplo, você fazer propaganda, você atender num açougue sendo vegetariano, não faz sentido nenhum. Como que você vai convencer a pessoa sobre determinado produto, sobre determinada carne, se você é vegetariano? Então, gente, tem que ter essa contextualização aí também dos atendentes com o cliente, né? Quem trabalha em pet shop, como que você vai colocar uma pessoa que odeia animais trabalhando no pet shop? Então,
essa similaridade precisa de acontecer. É tão bom quando você entra num pet shop. Eu tenho animal de estimação. Eu acho muito legal quando eu entro num pet shop e a pessoa pergunta como que é seu animalzinho, né? O que é o seu animalzinho, como que ele se comporta, ele gosta de tal produto, ele gosta desse produto. Gente, gera uma conexão absurda com a gente. A gente, assim, dá vontade de levar um monte de coisa que a gente nem foi buscar, né? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa de ter... Se você vende sapatos, traga para sua equipe pessoas que gostem de calçados. Não adianta você trazer para sua equipe de calçados quem só ama roupas. Ou o contrário, trazer para uma equipe que vende, para uma loja que vende roupas, trazer pessoas que só gostam, não, mas assim, que tem loucura com calçados. Então, não vai gerar aquela conexão que precisa. Então, é muito importante isso aí, tá? As pessoas, para gerar conexão, a conexão ela é gerada de maneira bem eficiente quando você tem essa similaridade, tá? De atendente com cliente. É muito, muito poderoso. Então, cuide da similaridade aí, do gatilho mental da similaridade. É muito importante, tá? Uma outra coisa que eu lembrei aqui, geralmente tem lojas que colocam, isso é muito comum quando a gente vai para São Paulo fazer compras, né? Geralmente as vendedoras, as atendentes, elas estão com a roupa da coleção. Elas estão ali mostrando no corpo delas como que veste. A gente consegue visualizar, às vezes elas colocam naquela loja que elas, né, de acordo com a idade. Se é plus size, elas já colocam umas atendentes mais cheinhas, que tem um corpo mais parecido com o cliente da gente. Isso faz o quê? Faz você perceber aquele produto, é a similaridade, tá? Então, é isso aí. Outro gatilho mental que é parecido com a prova, mas é a prova social, né? A prova social é quando você... eu falo que é o Maria vai com as outras, né, gente? É o Maria vai com as outras. O que acontece? Se todo mundo vai, eu também vou. Geralmente é isso que acontece na prova social. O ser humano tende a ir onde os outros vão. Existe um programa de televisão, eu não me recordo o nome, mas era muito legal, era até do Silvio Santos, tá? Do SBT, onde fazia-se uma pergunta e tinha acho 3 cabines, né, que existiam, e perguntava se era, por exemplo, vamos imaginar, fazia uma pergunta, falava se era a letra A, a letra B ou a letra C. Os que já sabiam, iam direto para a cabine, né, da resposta. Aqueles que não sabiam, ia pela maioria. E os que não sabiam de jeito nenhum, esperava todo mundo ir, os muito indecisos, porque os que não sabiam, ia pela maioria. E os muito indecisos, que ficavam lá, né, sem saber o que esperava todos irem para poder tomar decisão. Então, a gente tem muito disso, né? A gente tem muito disso. A gente costuma ir a restaurantes, a frequentar alguns bares que estão o quê? Mais cheios. Por quê? Isso pra gente representa prova social, né? A gente, às vezes, nem é o melhor, tá? Mas às vezes a gente vai porque a gente acha que a maioria tá indo, que deve ser bem melhor. Isso acontece, isso é muito comum com a gente, né? Eu falo por mim, que a gente às vezes tá na dúvida, será que aquele barzinho é bom ou será que aquele é melhor? Aquele ele tá mais cheio, então aquele deve ser melhor. Então a gente tem muito disso, né? A gente tende a ir onde a maioria vai. Então isso é muito legal. Gatilho mental da antecipação. Cenas das novelas da Globo. O que faz? Tá acontecendo o episódio, passa o episódio todinho e no final faz o quê? Cenas dos próximos capítulos. Gente, isso ativa a emoção da gente pra caramba. A gente fica desorientado pra ver o próximo capítulo, pra ver o que vai acontecer. Desperta o quê? O interesse da pessoa e saber o que vai acontecer. A pessoa já fica antenada com o próximo capítulo, né? Ele já deixa ali no finalzinho alguma coisa que vai acontecer para despertar aquele interesse da gente, pra gente poder o quê? No próximo capítulo tá todo mundo lá de novo. Então isso é muito poderoso, tá? O gatilho mental da antecipação é muito poderoso. Bom, tem também o gatilho mental da participação. A gente percebe que quem participa faz o quê? Se compromete. Então, gente, é muito importante a gente ter uma equipe que seja participativa. Por quê? Vamos imaginar, você está fazendo um pedido. E não é fácil fazer pedido. Todo lojista sabe aí que é pesado fazer pedido, é muita responsabilidade fazer um pedido. Mas quando você busca
uma equipe que seja engajada, que seja comprometida, que participe, ela vai fazer o quê? Ela vai se comprometer mais. Por quê? Porque ela vai fazer o quê? Ela vai se comprometer a vender aquele produto. Então, uma dica aí que assim eu levo, né? Eu sempre tem alguém com você para tomar uma decisão de compra na hora que você vai fazer um pedido. Por quê? Porque se você tiver aquela pessoa da equipe com você, o comprometimento dela com a venda vai ser maior. Por quê? Porque ela ajudou a comprar, né? Então isso é muito legal. Então a participação, tá? Gatilho mental da participação. O comprometimento é maior quando existe participação. Vamos lá. Gatilho mental da razão. Venda é um processo de quê? Convencimento. A gente já falou isso, né? Isso fica mais difícil quando eu não mostro a razão, a necessidade do produto para o meu cliente, né? Então essa é onde que eu falo que a razão e a emoção elas ficam lá, uma ping-pong com a outra. Então se você consegue mostrar a razão de ser daquele produto, o tanto que aquilo vai ser útil para a pessoa, o tanto que você vai usar, provavelmente o que acontece? O gatilho vai ajudar a vender mais. Na hora que você mostra a razão, né? A probabilidade de venda é maior. Quando a gente coloca uma justificativa, vai ter uma probabilidade maior de convencimento, mais chance da venda. Você pode até pagar mais, mas, por exemplo, a gente fala com o cliente, olha, talvez você esteja achando esse modelo um pouco mais alto valor, mas só que você vai usar muito mais. Imagina, você vai ficar mais elegante, ou esse sapato você tem esporão, você tem joanete, esse sapato é específico para joanete. Então você não vai sofrer com joanete colocando esse sapato no seu pé. Então a gente mostra a razão do produto para o cliente. Então isso faz o quê? Aumenta a probabilidade de venda, né, gente? Com certeza, porque você mostrou razão ali do seu produto, da necessidade, do que o cliente vai utilizar daquele produto, como ele vai utilizar e quanto ele vai ser útil para ele, o quanto vai ser útil, né? O gatilho mental da comunidade. O ser humano gosta de pertencer a grupos. Então, quando a gente fala que a gente está dentro de um grupo, a gente faz o quê? Geralmente, a gente tende a ir pelo quê? Pelo grupo. Então, quando a gente está dentro de um grupo de lojistas e algum lojista fala assim, olha, eu estou vendendo tal fábrica, ela é excelente. A gente tende o quê? Tende a ir atrás daquela fábrica, ir atrás daquele produto. Isso é muito, muito interessante. O gatilho mental da comunidade, tá, gente? Quando você convive, conecta com a sua comunidade, você precisa convencer menos. É o que eu falei, né? Criar um grupo de lojistas, nele troca ideia, nele tem o quê? Tem interação, tem mais conexão. Então, o que acontece? A gente consegue, a gente faz com que a gente tome decisões pelo senso da comunidade, né? Falo, tal pessoa tem experiência em loja de crianças, em roupas infantis. Olha, se ela falou que essa marca é boa, eu tô querendo colocar o infantil na minha loja. Então, se eu quero colocar o infantil, eu vou o quê? Eu vou buscar essa pessoa, principalmente se ela está na minha comunidade, eu vou ouvi-la de maneira mais eficiente, né? Eu vou ouvi-la e buscar esse fornecedor também. Então, esse é o gatilho mental da comunidade. Agora, familiaridade. Quanto mais eu sou exposta a alguma coisa, mais chances de gostar dela. Então, é isso aí. Quanto mais chances de eu estar exposto a alguma coisa, mais chances de gostar dela. Então, quanto mais a gente aparece, quanto a gente mais está próximo ao nosso cliente, mais o quê? Mais familiar eu vou ser. Então, é isso que eu falo. Quando você é acostumado, mais tendencioso a comprar, né? Quando a gente fala que quanto mais a gente aparece, mais a gente é lembrado, né? Sim? Então, quanto mais a gente aparece, mais a gente é lembrado, mais familiar a gente fica, mais chance de ser comprado o nosso produto. Então, é isso que eu falo, familiaridade. Aparecer nos stories todos os dias, conectar com seu cliente falando, né? Que seja apresentando um produto, mostrando para ele, fazendo alguma live de apresentação de produto. Se você começa a ser familiar para o seu cliente, maior proximidade você vai ter dele, maior interação, maior conexão. Então,
a gente faz o quê? Quando a gente é muito familiar, a gente tende a comprar mais daquilo que nos é familiar. Então, é isso que é a familiaridade. Quanto mais visto, mais lembrado, mais comprado. Essa é uma frase que eu amo de paixão. Então, apareça nos stories, faça vídeos, grave alguma coisa que seja relevante para o seu cliente, porque você precisa ser familiar para ele. Se torne familiar para o seu cliente. Então, quanto mais familiar, mais conexão, mais interação, mais proximidade. Quanto mais visto, mais lembrado, mais comprado. Não se esqueça disso. Procedência, né, gente? Se eu sei de onde vem, eu confio bem mais. Então, a venda deve ter um poder de convencimento, mas eu preciso também mostrar a procedência. A procedência é muito interessante. De onde que vem o produto, há quanto tempo que aquele produto está no mercado. Se eu der esses dados, né, além de eu mostrar essa procedência, a confiança vai ser maior. Então, provavelmente a probabilidade de vender também vai ser maior. Quando eu mostro procedência, eu aumento as chances de venda, eu diminuo a necessidade de convencimento para o meu cliente, né? Então, a curiosidade, outro gatilho mental, curiosidade, ela não só inspira a ação, mas ela também aumenta a atividade em parte do nosso cérebro, associando o que? Ao prazer. Então, utilize o gatilho da curiosidade. Por exemplo, o que é curiosidade? Quem adquirir tal peça na loja nessa semana vai ganhar um brinde surpresa. Gente, esse tal do brinde surpresa, ele desperta uma emoção, uma atividade cerebral na pessoa que é uma coisa absurda. Olha, a pessoa às vezes não está precisando, mas a curiosidade ela é tanta de ganhar um brinde, de querer aquilo, imaginando o que pode ser, que ela acaba tentando comprar alguma coisa de você. Então, é muito poderoso, tá? Outro gatilho mental forte, segurança. Quando você fala para o seu cliente, você explicou tudo, já fez o processo todo de venda, já convenceu o seu cliente a vender e você fala para ele assim, olha, se você não gostar, você pode trocar. Você tem até 7 dias para vir na loja que eu troco para você para outra mercadoria, mas eu tenho certeza que você vai gostar desse produto. A gente trabalha muito tempo com ele, mostra todas as qualidades, mostra todos os benefícios que aquele produto vai ser oferecido para o seu cliente e mostra que você, se ele mesmo assim ele não gostar, ele tem o direito a voltar na loja e trocar, isso dá segurança, desperta então a ação, né? Às vezes ele tá na dúvida, ele fala, não, bom, então eu levo. Se de tudo, né, eu vi que eu gostei, mas se por acaso eu não gostar, eu tenho essa segurança de voltar e trocar por um outro produto, por um outro serviço. Então, gente, isso é muito interessante. Os gatilhos mentais, eles têm um poder muito grande de aumentar a probabilidade de vendas. Eles têm o poder de aguçar, de fazer com que as nossas emoções sejam aguçadas de maneira mais rápida, mais efetiva. Então, quando a gente consegue entender que a venda é convencer, é mostrar para o cliente que aquele produto ou serviço faz sentido para ele, a gente precisa despertar, então, o quê? Emoção. Para despertar emoção, e se eu utilizar o gatilho mental, eu vou entender, vocês vão entender que quando a gente usa esse gatilho mental, essa emoção, a tomada de decisão vai ser mais rápida, porque você ativou mais rápido a emoção, então mais rápida é a tomada de decisão. Então os gatilhos mentais não estão aí somente para pressionar o cliente, tá, gente? Tem gente que acha que gatilho mental é para pressionar cliente. Não, gatilho mental não é para pressionar cliente, tá? Eles nos ajudam a o quê? A que o nosso cliente tome decisões de compras mais rápidos. Eles fazem com que a gente ative a emoção de maneira mais rápida. Ativando a emoção de maneira mais rápida é a tomada de decisão. Então, maior a probabilidade de vender o produto ou serviço para aquele cliente. Então, é isso aí. Só que os gatilhos mentais, eles devem ser usados de maneira o quê? Apropriada, ponderada. Nada em excesso funciona. A gente precisa, para usar os gatilhos mentais, vamos lá, vamos entender como. A gente já entendeu o que são gatilhos e como a gente deve usar, com moderação, claro, né? Mas para aplicar eles, o que eu preciso então? Eu preciso conhecer
a minha persona, é fundamental conhecer minha persona. Eu preciso entender quais são os desejos do meu cliente, quais são as objeções que ele tem. Eu entendendo tudo isso, eu aplico de uma maneira mais eficaz e eficiente os gatilhos mentais. E com isso eu aumento o quê? A probabilidade do meu cliente comprar aquele produto ou serviço. Então, gente, use gatilhos mentais. Eles são poderosos se usados de maneira adequada, de maneira que você já conheça quem são os seus, quem é, né, a sua persona, quais são esses desejos que ela tem, quais são as objeções que ela tem do produto, porque assim você vai fazer o quê? Você vai mostrar através desses gatilhos, você vai mostrar, né, ativar ainda mais os desejos ou cortar essas objeções que ele tem do seu produto, do seu serviço, tá? Então, assim que eu ativo a emoção, eu ativo o quê? A ação da minha persona. Então, vai ser o quê? Isso vai acontecer de maneira mais rápida, tá? Então, os gatilhos usados de maneira errada e com insistência, eles não ajudam, tá, gente? Eles atrapalham. E o quê? Eles vão prejudicar a venda. Então, utilize gatilhos mentais, eles são poderosos, eles incrementam a venda desde que você entenda que para usá-los você precisa conhecer a sua persona e quais são os desejos e quais são as objeções dessa persona sua. Porque, entendendo isso, você vai aplicar os gatilhos ideais para cada desejo ou para cada objeção. Eu espero ter ajudado vocês. Eu acho super interessante, né? Eu realmente falo para vocês buscarem outros tipos de gatilho mental, porque são vários que existem, tá, gente? São vários os gatilhos mentais que existem. Então, busque conhecer, adapte aqueles que mais faz sentido ao seu negócio. Não utilize com insistência, com maneira muito agressiva, porque vai te atrapalhar. Saiba usá-los com leveza, com moderação, de acordo com os desejos e com as necessidades do seu cliente, que com certeza eles vão ajudar você a incrementar as suas vendas. Um forte abraço, até um próximo bate-papo e eu espero realmente ter ajudado você.